Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 65, Cálculos Estequiométricos. Bom, pessoal, antes da gente dar prosseguimento para essa aula, eu gostaria que vocês que não viram as aulas de número 60 até a número 64, deem uma olhadinha nessas aulas antes de estarem continuando com essa aula. Porque todos os assuntos abordados entre essas 4 aulas vai ser abordado hoje em uma única aula somente. Então, se você não viu ou não lembra, você vai ter um pouco de dificuldade de acompanhar essa aula. Mas se você viu ou lembra, vamos dando o prosseguimento. Bom, galera, mais um aviso importante aqui, né? Eu queria falar para vocês que para a gente aprender cálculos estequiométricos, a gente precisa saber fazer o balanceamento de equações químicas. Se a gente não souber fazer o balanceamento de equações químicas, não adianta a gente tentar aprender cálculos estequiométricos, porque não vai sair nada. E se sair, vai dar tudo errado. Beleza, pessoal? Dados os recados, então, vamos fazer uma breve revisãozinha aqui da nossa aula. Imaginem que a gente tem aqui 1 mol de hidrogênio reagindo com meio mol de oxigênio, dando 1 mol d'água. Eu destaquei aqui para vocês, galera, que aqui em vermelhinho os coeficientes estequiométricos. São aqueles numerosão que a gente mexe, que a gente brinca com eles, para a gente ter, no final da nossa brincadeira, uma equação balanceada. Vocês lembram lá? É a mesma quantidade do que o número de mols. É o nosso coeficiente estequiométrico. Guarda bem essa informação, porque ela vai ser muito útil na aula de hoje. Bom, pessoal, a gente aprender a fazer os cálculos estequiométricos, a gente basicamente tem que fazer a construção deste quadro aqui, né? Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês aí a construção desse quadro. Como que ele funciona? Eu vou dar uns macetinhos para vocês de que ele vai nos ajudar. Esse quadro ele nos relaciona o número de mols, ele relaciona a massa molar e ele relaciona a quantidade de partículas que a gente tem, né? Tudo isso em apenas um quadro só. Aonde aqui numa parte a gente coloca a molécula e aqui os átomos que a gente tem no nosso equilíbrio, na nossa equação, perdão. Então olha só, pessoal. Aqui para o nosso exemplo aqui, para o nosso exemplinho que eu dei, eu tenho aqui como os átomos, os únicos átomos presentes são o hidrogênio e o oxigênio. Então olha só que legal. Aqui no meu quadro eu coloquei hidrogênio e coloquei oxigênio. E como a única molécula presente que eu tenho é a água. Então a única molequinha que eu tenho aqui é a água. Então fazendo essa analogia, a gente monta esse quadro. Mas o quadro a gente só vai montar ele, pessoal, quando a gente dá uma olhadinha no que o nosso exemplo está pedindo, para a gente não colocar informações sem necessidades. Vamos dar uma olhadinha aqui neste exemplo. Ele te pergunta assim: quantas partículas de água se produz a partir de 2 mols de hidrogênio? Bom, teoricamente a gente não saberia fazer isso se a gente não tivesse o nosso quadro. Então vamos lá. Quantos mols de água nós temos aqui neste equilíbrio? Bom, aqui a gente vê que a gente tem apenas 1 mol d'água. Então a gente coloca aqui a nossa quantidade de mol d'água que a gente tem. A mesma coisa, ele nos pergunta: qual que é a massa molar da água? Então, como que é só 1 mol d'água? É 1 vezes 18 gramas, que é a massa molar da água. E a quantidade de partículas? Bom, a gente já aprendeu que 1 mol é o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Nesse caso, é moléculas. Então, em 1 mol d'água, existe 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou seria a mesma coisa do que dizer que a cada 18 gramas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas de água, ou moléculas de água. Então, pessoal, a gente vai repetir esse mesmo raciocínio agora para os átomos. Então, vamos ver aqui no número de átomos. Eu tenho um átomo só de hidrogênio. Então, vamos colocar aqui um átomo de hidrogênio. A massa molar dele é 1 grama. Porém, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então é 1
vezes 2 átomos de hidrogênio. Por quê? 1 grama é a massa molar dele. 2 é a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho presente na minha molequinha. E as nossas partículas, então, e agora? Quantos mols de partículas será que a gente tem? Quantas partículas? Seriam, então, 2 vezes 6,02 partículas. Vezes 10 a 23. Só uma pequena correção, pessoal. Aqui em cima são 2 átomos de oxigênio. Me perdoem. Por quê? A gente já sabe que é a multiplicação desse por esse daqui, não é verdade? Então, isso daqui é igual a 2. Então, corrigir esse pequeno errinho, corrijam aí pra mim, por favor, e coloquem 2 átomos de hidrogênio, né? E de maneira semelhante, aqui a gente tem para o átomo de oxigênio 2 átomos, vezes meio. Ficou meio emboladinho aqui, né? Por que vezes meio? 2 aqui, vezes meio daqui. Então, a gente tem 1 átomo de oxigênio no total de tudo. 2 vezes meio dá 1, né, pessoal? Beleza. A massa molar dele, então. Aqui, neste caso, vai ser 1 vezes 16 gramas. Que a gente já descobriu que a quantidade de mols é 1, correto? E a quantidade de partículas são 6,02 vezes 10 a 23. Lembrando vocês que o número de mols está interferindo diretamente em tudo que a gente tem aqui. Vocês estão vendo, né? Beleza. Montado o quadro, então, dado os nossos valores, eles perguntam: quantas partículas de água se produz a partir de 2 mols de hidrogênio? Então vamos lá, galera. Aqui, né, a gente sabe que a gente já tem 2 mols, 2 átomos de hidrogênio, né? Então a gente vai montar o esqueminha. Hidrogênio e aqui a água. Nesse caso, o oxigênio serviu somente para a gente fazer o balanceamento. Então, ó, todos esses valores aqui para nós não interessa de nada. Então, olha só, montei o nosso esqueminha, hidrogênio e água. Então eu sei que aqui, a cada 2 átomos, ou seja, 2 mols de átomo, produz 6,02 vezes 10 a 23 partículas de água. Beleza? Vamos mais um exemplo então para a gente fixar bem essa ideia, galera. O nosso segundo exemplo então, ele fala assim: determine a massa de água formada na combustão de 4 mols de etanol. O etanol é essa molequinha aqui. Bom, galera, pausa esse vídeo e tente resolver essa questão aqui. Depois eu volto pra gente tentar resolvê-la junto. Pausa aí, fazendo favor. Então, galera, pra quem tentou, né, resolver os exercícios, vamos ver agora como que funciona a resolução deles. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é o balanceamento dessa equação química aqui. Eu já deixei ela balanceada, né? Coloquei aqui em vermelhinho os coeficientes estequiométricos. Lembrando que quando não tem nada aqui na frente, o coeficiente estequiométrico é igual a 1. Então, galera, ele está falando assim, ó, determine a massa de água formada por 4 mol, na combustão de 4 mols de etanol. Como as minhas únicas moléculas de interesse é o etanol e a água, a gente já pode eliminar o oxigênio e pode eliminar o gás carbônico também, porque ele só serviu para o nosso balanceamento. Então agora que a gente tem esses dados na mão, a gente vai montar os quadros estequiométricos para a molécula de etanol. Peço desculpa por essa rasura aqui, né? E a gente também vai montar o quadro estequiométrico para a molequinha de água. E esse quadro aqui vai nos ajudar a fazer nossas contas. Então, galera, olha só que legal. A gente sabe que ele está pedindo a massa de água. Então a gente vai ter que focar aqui na água, nisso daqui, ó, na massa molar dela. E ele fala o seguinte: determine a massa formada na combustão de
4 mols de etanol. Bom, então para o etanol, a gente tem que olhar aqui para a região dos mols. E agora, a gente vai montar o nosso esqueminha, onde a gente vai colocar aqui desse lado o etanol. E deste lado aqui a gente vai colocar a água. Pronto. Esquema montado. Então, galera, pelo balanceamento aqui, a gente está saindo de 1 mol de etanol e 1 mol de etanol está produzindo 3 vezes 18 gramas de água. Só que ele está falando assim no exercício que ele não quer a quantidade em 1 mol. Ele quer a quantidade partindo de 4 mols. Que vai dar, então, X. Agora ficou simples. O que a gente tem que fazer? Multiplicar cruzado essa regrinha de 3. Então, 3, 4, que multiplica 3 vezes 18. Tudo isso sobre 1 mol. Unidades iguais a gente pode cortar. E se você fizer essa continha, você vai ver que são formados 216 gramas de água. Bom, pessoal, a aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, né, do que vocês estão acostumados aqui no nosso canal do Help Química, mas eu acho que cálculos estequiométricos é o assunto mais importante de toda a química, e que muita gente, em química geral, na faculdade, no ensino médio, tem um pouco de dificuldade. Então a minha intenção com esse quadro é de ajudar vocês a darem os primeiros passos. Depois de um tempo vocês vão acostumando a caminhar sem ele, né? Lembrando que esse quadro também pode ser associado volume de gases neles, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Beleza, então, pessoal, fica então aquele forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Comenta aí no YouTube o que vocês acharam, se vocês gostaram, melhorias, sugestões e críticas. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.